Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investindo em Dobro, onde eu, Rodrigo Nico, especialista em investimentos, e meu irmão Lucas Veríssimo, analista CNPI e consultor de investimentos. Hoje a gente vai trazer um assunto muito interessante, que é os vieses comportamentais nos investimentos. É isso aí, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para os investidores, que são as finanças comportamentais, que é justamente a gente entender que nem toda a decisão de investimento vai ser racional, e como controlar esses vieses pode te ajudar na hora de tomar melhores decisões, né, de alocação de capital. Sim, não é todos os momentos que nós, investidores, até a gente que sabe um pouco do mercado, vê o mercado, consegue deixar a emoção de lado e ser totalmente racional. É isso aí, é difícil você ponderar somente números. Nós, como investidores, nós somos pessoas, né? Então nós estamos ali sujeitos a essa flutuação ali emocional e tomar uma decisão baseada mais em emoção do que na racionalidade. E as finanças comportamentais, elas vêm para auxiliar, né, o investidor a entender melhor, né, como funciona ali a nossa parte ali mais da amígdala cerebral, né, que são aquelas decisões mais tomadas de forma emocional, né? E a gente entendendo um pouco de cada um desses vieses, a gente tenta controlar um pouco de forma melhor, não deixando a gente à mercê desses comportamentos. É isso aí, pelo menos você entender, você fala, poxa, será que eu não estou caindo nesse viés, né? Será que a minha decisão está sendo racional ou será que eu estou me satisfazendo ali, né? Me ancorando em algum viés para que essa decisão seja tomada? Essa área das finanças, ela é muito importante, né? É importantíssima, não é só entender números, né? Se fosse só entender números, entre aspas, né? Todo mundo seria rico, né? Sim. Porque seria algo que seria fácil, né? Se fosse somente entender números, todos os matemáticos seriam ricos, todos os economistas seriam ricos, né? Mas a gente sabe que tem a parte comportamental, ela é muito importante quando a gente fala de finanças e investimentos. Eu acho também bom a gente comentar que quando a gente investe, a gente tem que ser frio, né? Deixar essas emoções um pouco de lado e pensar na forma mais racional e ser frio, né? Tem que ser um sentimento frio nos investimentos. É isso mesmo, e não é fácil, né? E não é fácil, assim. É muito difícil, sim. Entre falar e fazer, existe um mundo ali de abismo entre a ação propriamente dita. Por isso que a gente tem dois expoentes das finanças comportamentais, né, das Behavior Finances, que é o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, né, que mostraram ali que os investidores nem sempre tomam decisões totalmente racionais. Eles já estudam as finanças comportamentais desde lá da década de 70, né, de 1970. E tem uma série de vieses que nos trazem, que auxiliam a gente a entender o nosso comportamento quando a gente fala de dinheiro, né? Porque já é difícil falar de dinheiro e todo mundo superestima as suas capacidades quando fala de dinheiro, né? Pode parecer que não, mas todo mundo, quando fala... Existem alguns assuntos que quando fala de dinheiro, a pessoa, não, isso eu entendo. Mas não é bem assim, né? E como você falou, o objetivo desse vídeo é a gente trazer algum desses vieses e você, a hora que estiver caindo aí, pendendo para esse lado emocional em determinado viés, você trazer a sua racionalidade. Você usar assim um filtro mesmo, né? Você usar como um filtro, como uma peneira ali na sua decisão final para você olhar para aí, será que é esse viés que eu tô caindo? Não. Legal, então essa decisão vai ser tomada. Um assunto muito interessante. Muito bacana e muito em alta hoje em dia, né? A gente tem excelentes livros que falam de psicologia financeira, enfim, mas é importante a gente conversar sobre isso, né? Um livro, já que você falou de livro, Psicologia Financeira vai abordar bastante esse tema. O livro ali do Morgan Housel fala bastante sobre finanças vieses, comportamentais, né? E vieses, fica a dica aí de leitura se você não leu ainda. Muito bom. Então, vamos começar com o primeiro, falando aí sobre o viés de confirmação. O que é? Algum exemplo aí pro pessoal saber o que é esse viés de confirmação. É isso aí, o viés de confirmação, né, ele como a gente deixou ali um exemplo para você, né, para você poder ler mesmo aí no vídeo, se consultar depois, né, posteriormente, esse viés de confirmação nada mais é do que essa tendência de buscar ali e valorizar apenas informações que confirmam o que você já acredita, né. Por exemplo, um investidor que só lê notícias positivas sobre uma empresa e ignora os riscos inerentes àquela empresa, né? Você só busca informações que você quer buscar, que vai confirmar a sua linha de pensamento, né? É isso aí. Então, assim, se você acredita que você, por exemplo, eu não invisto em estatal porque estatal é ruim, né? Você vai só procurar notícias que confirmem essa sua crença. Sua teoria, né? A sua teoria, né? A sua crença, a sua teoria. E isso acaba deixando você enviesado na sua decisão, né? É claro que isso é só um exemplo. Mas a gente tem que comentar, especialmente hoje em dia,
em tempos de algoritmos, né? Hoje a gente sabe que na internet você acaba vendo somente aquilo que você quer, aquele conteúdo, né, que você consome diariamente, é aquilo que o algoritmo acaba te mostrando, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque fica mais difícil se você entra numa determinada bolha, de entender opiniões diversas e entender, ver pontos de vistas diferentes, porque o mercado é grande e às vezes você não está vendo um detalhezinho ali. Por isso que é sempre bom procurar debates que diferenciem da sua forma de pensar, por isso vai fazer você também pensar para o outro lado, né? É isso aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque hoje está tudo muito polarizado, né? Tudo, ou é preto ou é branco, ou é direita ou é esquerda, ou né? E assim, e você pode tomar decisões erradas ali por conta desse viés, de só procurar aquilo que interessa a você para confirmar as suas informações, né? Então, e aí você trazendo para o mundo dos investimentos, é isso, você gosta de uma empresa, você só vai ver notícia boa, você não gosta, você só vai ver notícia ruim, vai buscar somente informações ruins, né? Então você tem que ter essa cabeça aberta para ponderar, né, as oportunidades e os riscos daquele investimento. Então você tem que saber... Você vê os dois lados. Pesar os dois lados, né, dos riscos e das oportunidades, isso é muito importante, né? Excelente. Né? Vamos para o próximo aí, que é o viés de ancoragem. O que é? Quando você coloca, um exemplo, quando você coloca um valor e ancora ali, o próprio nome diz, ancora. Se aquele valor daquela empresa chegar a R$30, ou eu vendo ou eu compro, você coloca um valor fixo, você não consegue flutuar dependendo das mudanças. É isso aí, você fica ancorado naquele preço, né? Naquele valor inicial que você teve ali como uma referência, né? Então acaba não avaliando o todo, o cenário como um todo, né? Como por exemplo aqui, eu comprei a Petrobras a 30, não vendo abaixo disso, mesmo que a empresa tenha mudado em termos de fundamentos, né? Então, assim, tudo aquilo que você tem os fundamentos da empresa, você deixa de lado e só ancora no valor. Às vezes mudou totalmente os fundamentos ligados a você. Lógico que os fundamentos de uma empresa, lógico que tem os múltiplos, mas tem também aquela ligação para a empresa, tanto governança, tudo. Mas aí mudou com o seu perfil e você ancorou no valor. Você fica ligado só ao preço. Só ao preço. Você deixou de olhar todo o resto e você está olhando só o preço, né? E aí, às vezes, você pode tomar uma decisão de não vender um determinado ativo quando os fundamentos eles se deterioram, e se deteriorou o fundamento e você vai ter que realizar o prejuízo, paciência, é melhor realizar um prejuízo do que carregar água, não, só vou quando ela voltar, pode ser que não volte. A gente tem inúmeros exemplos aí de ações de empresas que caíram e nunca mais se recuperaram, né? Então, tomar um pouco de cuidado dessa ancoragem em termos de somente números, né? Porque o número, e isso é legal a gente falar, quando a gente fala de número, o número a análise quantitativa ali de números de uma empresa, que vão desde o seu preço até, passam por toda a análise dos seus balanços, né, dos seus indicadores, todas as análises quantitativas propriamente dita, elas são parte da análise, né? Você ainda tem que fazer toda uma análise qualitativa, que vai avaliar a governança, vai avaliar vantagens competitivas, vai avaliar ali fossos econômicos, né? Vai avaliar ali, por exemplo, forças de Potter. Então, às vezes, você vai ter que se desprender ou segurar, a depender de um ativo, por avaliações qualitativas e não por avaliações quantitativas de tão somente números, né? Então, acho que é legal a gente comentar esse viés para que você não fique fixado num preço ou num valor ali, e isso acabe você tomando uma decisão errada, né, de investimento. Por isso, só para terminar esse viés, por isso que você tem que saber muita coisa sobre uma empresa antes de investir. Não é só o preço que está lá sendo vendido, você tem que avaliar muitas coisas, acompanhar a empresa, acompanhar a governança, resultados, não é uma coisa fácil. Não é um negócio simples assim, né, de vou e tudo mais, né, a não ser que você, obviamente, terceirize isso para um profissional de investimento que você seja da sua confiança, né, mas não é uma decisão tão simples, vou comprar tantos R$1.000 de ações e olho lá o preço, não, tá num preço legal, o cara olha o gráfico de preço, olha só o gráfico, vai tomar uma decisão errada, com certeza, assim, em algum momento da vida dele como investidor ele vai tomar alguma decisão errada. O próximo é o viés de disponibilidade. É isso aí, a disponibilidade não nada mais é do que dar mais peso ali a informações, né, recentes, né, ou ali que você consiga lembrar pela memória na hora de decidir.
né, um exemplo clássico ali, após notícias sobre um conflito ali no Irã, o investidor superestima o risco da alta de petróleo por conta da repercussão midiática, né? Então, assim, é claro que pode estar acontecendo essa alta do petróleo, mas você tem que tomar cuidado para você não superestimar, porque aquela informação está mais disponível ao público naquele momento. Ainda mais hoje, você rola com a internet, Instagram, né? Exatamente. Antigamente era só televisão, então demorava até chegar essa informação. Hoje na internet, o que aconteceu nos Estados Unidos e no Irã... É em tempo real, 24/7, né? O tempo todo, durante a sua jornada como investidor. Então, não é ignorar as informações, mas às vezes deixar um pouco de lado e ver os fundamentos, né? Isso, perfeito, é isso mesmo, assim, às vezes, pelo fato daquela informação estar sempre ali, você está consumindo aquela informação, ela vai estar sempre ali disponível para você, você vai acabar dando mais peso nessa decisão, né? Poxa, eu preciso me posicionar. Eu preciso comprar algum ativo ligado a petróleo, por exemplo. Eu preciso, porque isso está sendo falado o tempo todo. Não é ignorar, mas às vezes o ruído está sendo muito mais alto do que a gente imagina. Então você tem que aprender a separar ali o que é de fato informação, né? O que é sinal e o que é ruído, né? Para você conseguir tomar melhores decisões. Porque às vezes... se você está com uma carteira preparada, né, para diversos momentos, muitas vezes você não vai ter que fazer nada. Você vai ter que só passar pelo momento. Você vai ter que passar pelo momento. Deixar as emoções de lado. E o que é o mais difícil, né? Você controlar as emoções. Poxa, o petróleo começou a subir. Aí começa a vir o FOMO, né? Tá todo mundo falando o tempo todo que o petróleo está subindo. Não quero ficar de fora. Aí mais tempo, não quero ficar de fora. Aí vem o Fear of Missing Out, né? O famoso FOMO, né? O medo de ficar de fora. Aí a pessoa vai lá e se posiciona, e às vezes se posiciona num momento que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Né? Pode ser que Ainda mais tratando de geopolítica. Ainda mais tratando de informações geopolíticas, que podem mudar, assim, né? Uma decisão... A gente está vendo muito isso no governo Trump. Cada dia, cada mês é uma novidade. É isso aí, né? Cada dia é uma informação diferente, uma mudança, o que gera muita volatilidade. Bom, próximo aí é a aversão à perda. Eu gosto muito de falar sobre o viés de aversão à perda, né? A gente falar um pouquinho dessa... Especialmente, depois a gente vai mostrar o gráfico aqui da teoria da Prospect Theory, né? Que é a teoria da perspectiva ali de Daniel Kahneman. Então, é justamente essa dor que é sentida pela perda do dinheiro, né? Então, assim, sentir a dor ali, né? Sentir a dor do dinheiro, de perder dinheiro, é sempre mais forte do que o prazer ali de você ganhar. Então, às vezes, perder R$1.000 te dói mais do que o prazer de ganhar R$1.000. Exatamente. Então, assim... Você sabe que isso vai acontecer. E muitas pessoas focam nisso, especialmente quem investe em renda variável. Às vezes você vai ver a carteira da pessoa está positiva há 2, 3 anos, está batendo Ibovespa, está batendo CDI no longo prazo, só que aí você pega uma semana ruim que ele olha só aquela pontinha. Só olha aquela ele não dá o zoom, né? Aquele zoom que... deixa eu ver minha carteira, como que ela está no longo prazo. Não, ele olha aquela posição... Só aquela queda. Aquela queda daquele determinado momento de alguns dias. A gente sabe que o mercado é assim, às vezes em dias você tem dias muito doloridos mesmo, que você olha lá, a sua rentabilidade ela é corroída. Mas é o jogo da renda variável. Por isso que antes de entrar na renda variável, saiba disso. Exatamente. Como você falou, você pega a carteira da pessoa, tem 150 do CDI, só que em um mês, em 3 anos tem 150 do CDI. Aí ele pega a janela de uma semana onde tem 80% do CDI. Já um desespero. Exatamente. Aí aquilo, né, aquilo vai gerar uma dor para ele muito maior do que a satisfação dele estar carregando. Desses 3 anos carregando, batendo às vezes Ibovespa, batendo CDI. Né, da sua carteira como um todo. Ele foca naquele um mês de rentabilidade negativa, né? E isso aí, deixa muito claro que é esse viés de aversão à perda. É essa versão de aversão à perda, né? Isso é Prospect Theory puro, né? Que é, de fato, assim, então isso acontece como um exemplo que a gente trouxe, manter uma ação em queda por não aceitar realizar o prejuízo, né? Esperando recuperar. Então é o que a gente falou lá. Então os vieses se complementam. Sim. Né? Às vezes perdeu o fundamento, não, mas eu comprei a 30, vou esperar voltar porque eu não quero realizar o prejuízo, porque esse prejuízo me dói demais. Ele começa a ligar um ao outro. Aí, a coragem vem a aversão à perda. É isso mesmo, a disponibilidade, e aí eles vão se ancorando, né? Assim, os viéses vão se ancorando a ponto do cara falar, poxa, eu não vou realizar esse prejuízo porque eu comprei a 30 e me dói demais eu ter que vender a 20, por exemplo, né?
Então, é um viés que é muito importante. Se você, especialmente que está ouvindo a gente, investe em renda variável, esse viés de aversão à perda, ele é muito importante você saber controlar. Ele é extremamente importante porque ele acontece muito, né? Então, assim, se você não gosta de perder nada, não invista em renda variável, tá? Fique com uma carteira só da renda fixa. Mas a renda variável no longo prazo paga mais. Sim, beleza. Mas você vai aguentar todos esses vieses? Exatamente. Você vai conseguir segurar passando por todos esses vieses, né? Será que você vai conseguir segurar esse ativo? Então, assim, disso pelo menos, né? Se você souber disso, você consegue controlar melhor as suas emoções nos momentos, né? E é muito legal esse gráfico aqui, que esse gráfico é basicamente o gráfico do Daniel Kahneman, né? Que ele traz aqui a teoria a perspective, a teoria da perspectiva, que ele mostra aqui, né? Que dentro ali os ganhos e as perdas, né? Ganhar aqui R$50, $50, né? A utilidade do prazer ali é X, né? Enquanto você perder esses $50, a dor que ele causa aqui é praticamente 2x, 2 vezes, né? Então você sente 2 vezes mais a perda do que a dor da perda do que a satisfação do ganho, né? Então é um gráfico muito legal de você guardar para quando a sua carteira estiver ali negativa, você falar, poxa, e você obviamente confiar nos fundamentos e na sua carteira, você sabe conseguir segurar, né? Agora não, ela está negativa porque realmente perdeu fundamentos, aí você vai ter que realizar o prejuízo, né? Por mais que isso te doa. Né? Então você vai ter que ser frio, como você falou lá no começo do vídeo, né? E realizar o prejuízo e bora para outra, né? É legal que eu gosto muito de uma frase do Peter Lynch, né? Que fala que manter as ações perdedoras e vender as vencedoras é como você tivesse um jardim e você estivesse regando as ervas daninhas e cortando as flores. Né? O Peter Lynch fala muito isso, então é legal isso para você avaliar, né? Sim. Assim, aquilo que não presta de fato, não perdeu o fundamento, vende e tira. Aquilo que você entende que tem valor, adiciona, mantém, segura, adiciona, enfim. Excelente. Mas o viés de retrospecto, o que é isso? É você, algum fato que já aconteceu, você falar, não, eu sabia que ia acontecer, mas você não se posicionou. Exatamente. Aí é muito fácil. Eu já sabia que o petróleo ia subir. Você se posicionou? Não. Então é fácil você falar e não colocar as cartas na mesa, né? Exatamente. O mercado, ele segue padrões, assim, quando a gente fala em longo prazo, em padrões muito claros, que é seguir lucro de empresas, né? Quando a gente fala de mercado acionário. Mas quando a gente fala de curto prazo, a gente sabe que o mercado, ele está o tempo todo seguindo ali um padrão praticamente aleatório, né? Então, existem inúmeros estudos a respeito da aleatoriedade no mercado. Então, porque é o tempo todo ele sendo influenciado por notícias. O curto prazo é muito volátil, né, Lucas? Extremamente volátil. Né? Alguém sabia que ia ter um conflito assim, nessas proporções, né, que aconteceu? Ninguém sabia. Porque se soubesse, obviamente você tinha se posicionado. Eu sabia, tinha certeza. Sim. Mas você se posicionou? Não. Né? Então, assim, o ideal é que para você quebrar esse viés do retrospecto, é que você tenha uma carteira bem estruturada, com uma série de ativos que se complementem, que sejam descorrelacionados, para que num movimento desse, você capte esse movimento de um determinado ativo numa determinada proporção que te proteja. Né? Então, assim, eu estava posicionado, por exemplo, em Petrobras e em PetroRio. E aí o petróleo subiu. Legal, você estava posicionado. Você estava posicionado porque você tinha certeza que o petróleo ia disparar? Não, porque ninguém previa que nesse dia, nessa semana, iria iniciar, né, um conflito no Oriente Médio. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né, e se posicionar de forma estratégica, isso é o mais importante. Efeito manada, acho que é o mais famoso, né? Não ficar de fora, ver aquela ação, ver qualquer Bitcoin, seja lá qualquer ativo, subindo, e você, não posso ficar de fora do jogo. É o viés que mais influencia nas bolhas. Né? Exatamente. Ali na crise imobiliária, onde o crédito estava fácil, o preço das casas subindo, não posso ficar sem comprar uma casa, porque não vai parar de subir. O fulano está comprando, a menina da minha academia, o meu parente, está todo mundo comprando, está todo mundo posicionado. Tá tudo subindo. E isso tanto na compra quanto na venda, né? Então é sempre importante a gente ter esse viés e tentar pensar fora do consenso. É muito difícil. Muito difícil porque assim, é da natureza humana, né? Até mesmo você tá sempre protegido. É muito mais confortável você perder em grupo, né, do que você perder sozinho.
Né? Então, assim, pô, se você... Fica aquele sentimento, eu sou o perdedor, tá todo mundo ganhando e eu sou o perdedor. Então, sim. Assim, comprei e todo mundo perdeu. Pô, se todo mundo perdeu, aquela pessoa sente, poxa, né? Então não fui só eu. Sim. Né? Não foi só eu que perdeu, então, cara, eu me sinto um pouco mais confortável. Mas é justamente isso que faz você tomar a decisão errada e muitas vezes se posicionar no mercado muito sempre igual ao consenso. Né? Se você está sempre posicionado igual todo mundo, você acaba não tendo assimetria ali no seu investimento, porque está todo mundo vendo aquilo. Sim. Né? Então, assim, é nesses momentos, né, que você consegue ter bons retornos. Né? Howard Marks fala isso muito bem, né, na questão do pêndulo, né? Você saber desse ciclo, dessas mudanças de ciclo, porque isso vai acontecer diversas vezes durante a sua jornada como investidor. Né? E muitas vezes o que acontece nesse efeito manada é ali os fundamentos, não ter fundamento, né? A gente pega, por exemplo, em 2000, onde qualquer empresa que colocava lá .com e não tinha nenhum fundamento, não tinha lucro, não tinha nada, e as ações subiram, todo mundo, tem que entrar. Só que uma hora não vai se sustentar isso. É isso aí, várias empresas não tinha nem lucro, né? Existe uma série de histórias que eu gosto muito do livro do Passeio Aleatório por Wall Street, que ele tem um capítulo que ele fala sobre diversas bolhas, né? Sim. Ele fala desde lá das bolhas das tulipas, até das companhias, sim, das Índias, né? Enfim, vai passando por várias bolhas e contando todas as histórias, né? E ele muito mostra das bolhas dos anos 2000 que a empresa às vezes nem era de tecnologia, ela só colocava um .com no seu nome. Sim. E às vezes era uma empresa que lavava cortina. E só pelo fato de ter .com, os preços das ações dispararam, né, no seu nome. Então, muitas vezes o efeito manada ali, as empresas não têm fundamento nenhum, mas as pessoas não querem ficar de fora de isso aí. Eu vou ganhar dinheiro. E muitas vezes está entrando num pico mais alto de preço, vamos posicionar agora. E aí não se sustenta. Não se sustenta e aí o negócio vai ladeira abaixo, né? Então por isso que é importante conhecer esse viés. E outra coisa também, será que eu sei a hora que eu vou sair? Exatamente. Não, eu já fiz 100%. Não, vai bater 200. Vai deixando, porque você não vai querer tirar. Você não vai querer realizar esse lucro. Você vai, com a expectativa de crescer cada vez mais, né? Porque você cria aquele viés de fato, né? Você querer sempre mais e se subir mais depois que você vender, você vai sentir uma dor enorme, porque, nossa, eu perdi essa última pernada, por exemplo, né? Então, mesmo às vezes tendo ali um lucro bom, a pessoa vai ficar carregando aquela dor e às vezes ela vai entrar de novo depois lá em cima e aí o negócio... Por isso que é muito importante controlar o emocional. E aí quando eu falo de controlar o emocional, Rodrigo, é que eu acho muito legal você ter um consultor ali, um profissional de investimento, que você possa conversar, né, te auxiliar nesse momento. Né? Grande parte do nosso trabalho como consultor é educar e trazer, às vezes, o nosso cliente para a realidade. Falar, calma, peraí. Porque se for uma ação, você vai estar verificando ali os fundamentos. Exato. A empresa já deu 100% de lucro aí. Será que na hora da gente desfazer um pouco, pegar esse lucro e explicar isso para o cliente? Porque já começou a esticar muito essa empresa. A gente não vê que... É bom manter na carteira, é saudável, né? E às vezes também o contrário. Às vezes a empresa esticou em preço, mas os fundamentos acompanharam. Então ela tem expectativa, às vezes, de mais lucros. Então vamos manter. E aí a pessoa chega e fala, poxa, mas já deu 200%, mas calma. Ainda tem fundamento, tem espaço para crescer. Múltiplos. Você vai olhar todo. Né? Então, assim, você tem os dois cenários, né? Tanto de compra, de venda e de manutenção, propriamente dito, daquele ativo em carteira, né? Excelente. Para que você evite esse efeito, porque você vai ter alguém de fora olhando. Isso é muito bom. Porque nós, como profissionais, nós estamos o tempo todo conversando com pessoas do mercado. Né? Então a gente está fazendo, né? A gente está fazendo reunião com gestora, o que alguém está vendo, o que está conversando com um com o outro. Então, coisa que o investidor ali, o pessoa física, né? Então somente ele não está conversando, ele não está vendo o que tem, né? Esse ponto que você falou é muito interessante mesmo, que às vezes o cliente ele fala, mas eu fiz 100%, mas calma, ainda tem espaço para você ficar posicionado, né? Ainda tem espaço para crescer muito lucro, legal esse tem espaço para crescer múltiplo. Não é só realizar o lucro ali, às vezes é manter e, que nem você falou, fazer a manutenção, até aportar mais ali. É isso aí, exatamente. Bom, excesso de confiança... A gente falou bastante já no começo, né, que é superestimar a sua capacidade de prever o mercado e acertar decisões, né? Então, assim, quando a gente fala em dinheiro, é aquilo que a gente falou lá no começo. Isso, assim, todo mundo é super confiante quando se trata de dinheiro. É igual dirigir. Existem pesquisas que mostram, né, pesquisa de opinião. Você se considera um motorista acima da média?
a imensa maioria das pessoas se considera um motorista acima da média. É a mesma coisa do que dinheiro e investimentos, né? A pessoa acha que porque às vezes ela acertou 1, 2 vezes, ela começa a ganhar esse excesso de confiança e acaba, às vezes, tomando um risco na carteira desnecessário porque ela está muito confiante em si mesma. E aí, quando o mercado vem, ele vem e uma característica muito interessante é a rotação de ativos da carteira, né? Sim. É a venda, compra muito rápida e isso te gera taxas. Então, vai tirar sua rentabilidade. Você às vezes, a depender de quanto você vende ali, você vai ter que pagar imposto. Sim. Né? Você vai ter que pagar a alíquota ali de imposto. E aí, toda vez que você paga imposto, você diminui o seu compounding ali, né? O seu juros sobre juros. Isso é algo que as pessoas não veem. É incrível como a gestão de impostos, propriamente dito, as pessoas tiram isso da conta. Tira da conta. Né? Ela não vê. Ela não vê, e isso a gente vê diariamente aqui, né? Assim, o efeito, como você deixar o investimento, às vezes, rendendo por mais tempo, você evita, né? Você tendo evitar, você diferir esse pagamento de imposto. O que é isso? É você deixar para pagar o imposto lá na frente. Faz com que você tenha sempre uma parcela maior rendendo, né? Porque você tem um bolo maior rendendo. Agora, se toda vez que você vai fazendo operações, você paga imposto, o seu bolo vai ficando menor, né? Porque você vai perder ali no mínimo uns 15% é uma coisa muito interessante que a gente fala para os nossos clientes, essa gestão do pagamento de impostos, o quanto é importante nos seus investimentos. Que produtos eu posso fazer para diminuir isso, para que nem você fala, paga lá na frente. Isso é muito interessante. Diferir, assim, quanto mais você diferir o imposto, melhor, né? Bom, agora vamos para o último viés, o viés de representatividade. Que isso aí, é julgar algo, né, com base em estereótipos ou padrões passados, ignorando as probabilidades reais, né? Então, assim, é basicamente aquilo que você tem um estereótipo na sua cabeça, que, por exemplo, investir em estatal é necessariamente uma empresa mal gerida, né? Sem analisar os números propriamente dito. E você generaliza, né? Qualquer estatal é ruim. Exatamente. Não é bem assim, né? Então, assim, esses estereótipos, esses padrões, essa padronização que você cria na sua cabeça pode fazer você perder oportunidades de investimentos. Sim. Né? Isso seja em estatal, seja em algum setor, por exemplo. Poxa, eu não invisto no setor de... um setor X, por exemplo, né? Um setor de alimentos. Pô, mas será que todas as empresas de alimentos são ruins? Será que não tem algum vencedor nesse setor que eu possa utilizar? É claro, você pode criar os seus filtros. Cada um tem a liberdade de criar o filtro que quiser. Né? Eu não invisto, o dinheiro é seu. Você investe naquilo que você se sente confortável, né? Mas é sempre bom você pensar nesse viés, né? Para assim, poxa, será que esse viés não está me afetando demais? Né? Será que eu não estou tomando decisões baseadas nesse viés? Será que não estou criando essa padronização para mim, que às vezes talvez não seja necessário, ou que não vai acontecer para todos, né? Então, é algo para se pensar, claro, né? É o que a gente falou, é conversar, que nem, vamos dar um exemplo, a Petrobras, eu não invisto por questões ambientais, mas você já procurou saber quais são a política de prevenção ambiental, de preservação, né? Sim, então você abrir a mente e conversar com mais pessoas, ver realmente o que aquela empresa está fazendo, deixando de fazer, mas não se fechar. Exatamente, entender esses vieses, né? A gente já finalizando agora aqui o vídeo, né, Rodrigo? Entender esses vieses é importante para isso que você falou, você não ficar na sua bolha. Você não ficar naquela sua bolha e você conseguir avaliar, entender a opinião de outras pessoas, você conseguir se autoavaliar, né? Isso é mais importante, você conseguir se autoavaliar, poxa, será que eu não estou caindo nesse viés, né? Como a gente falou lá no começo do vídeo, isso é muito importante. Acho que isso acaba trazendo uma gama de possibilidades, de aumento de possibilidades, ou mesmo de avaliação geral do mercado para o investidor, que coloca ele na frente de muitas pessoas, né? Sim. Porque investir é isso, a psicologia... A parte psicológica por trás. Influencia demais, né? A parte psicológica, se você não dominar a parte psicológica, eu costumo brincar com os clientes que, assim, investir é 10% análise do ativo e 90% controle emocional e psicológico. Porque é tanta informação que se você não souber filtrar, você vai utilizar ruído e não sinal na sua tomada de decisões. Excelente. Né? E aí você vai, com certeza, acabar tendo problema na sua jornada ali, né?
a gente falou desde o começo, a questão psicológica pesa muito nos investimentos. Então é legal a gente trazer um pouco também desse assunto para o pessoal que nos segue, né? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica no sininho, ativa as notificações, segue a gente lá no Instagram também para conteúdo mais em tempo real. Mas comenta aqui se você gostou, se você acha legal, se você já caiu em algum desses vieses, né? Ou se você melhorou agora depois de conhecer eles, já começou a identificar alguma coisa aí que possa estar natural cair, todo mundo caiu. Se alguém falar, mesmo que seja o melhor investidor, nunca caiu. Em algum momento ele caiu, né? Em algum momento todos nós sabemos e todos nós temos que nos policiar o tempo todo para que a gente consiga evitar tomar decisões baseadas tão somente em emoções. Bons investimentos.